Então, nós continuamos no capítulo 15, que fala sobre a sintonia mediúnica. E, na verdade, continuamos respondendo ainda a mesma pergunta. Na verdade, nós não respondemos nada, né? Lancelot está respondendo a pergunta que questionava sobre a felicidade humana, se ela seria condicionada, né, ao progresso da ciência, à satisfação prazerosa dos instintos e ao bem-estar material da criatura, né? E a gente tinha parado bem, aqui voltando na frase anterior, a última frase que a gente leu, né, que é difícil erradicar de nossa mente aquilo que tanto desejamos, uma vez que a intensidade do querer é quase que desmedida a se debater com a real necessidade do ser. A gente discutiu muito semana passada, né, sobre esse envolvimento que a gente acaba tendo, né, com as energias mais materiais, né, que nos envolvem aqui na Terra, né, e a gente acaba, de alguma forma, cedendo mais ao querer do que procurar realmente ser, né? E Lancelot continua a sua explanação no parágrafo que a gente vai começar agora, né? Com frequência, repetimos condicionamentos pretéritos. E assim acontece, porquanto, em nosso universo mental, subsiste um arcabouço complexo forjado à custa do pensar e do agir. Então, erigimos campos mentais que, em verdade, são energias ativas, registros vívidos a se exteriorizarem, o que nos transmite certa segurança por se tratarem de caminhos conhecidos. Constantemente recebemos influências dos próprios campos mentais usando a dinâmica operacional dos pensamentos. Entretanto, o mecanismo inverso também é possível, pois podemos ativar os mesmos campos por meio do pensar e do agir. E tal pode acontecer de maneira harmônica ou desequilibrada. À medida que nos conheçamos melhor, menor será a possibilidade de incidirmos nos mesmos equívocos e condicionamentos do passado. Por isso, os grandes filósofos repetem há milênios: conhece-te a ti mesmo. E isso é fantástico, né? Ele fala aqui, os filósofos repetem há milênios, né? E a gente fala isso, vira e mexe, a gente volta nessa situação, né, de que as coisas se repetem, né? Que vira e mexe a gente lê assuntos sugerindo que a gente tome uma determinada atitude, mas que a gente já viu isso antes. E o que é fundamental para a gente, né, é a gente analisar com profundeza, realmente, né, o que nós fazemos, o que nós somos, como nós agimos, o que nós pensamos, que tudo gera energia. Tudo que a gente pensa, constrói no nosso campo mental, é um pensamento com potencial de exercer uma influência enorme, não só na gente, mas até influenciando o nosso enredor. Né? Quanto mais a gente conhece, compreende o que nós somos, o que nós vivenciamos, né? Como ele mesmo diz aqui, mais fácil a gente consegue lidar com esses pensamentos, com essas energias distorcidas ou desequilibradas, né? E aparando as nossas arestas e seguindo o nosso caminho com mais firmeza, né? Silvio, se você puder voltar no comecinho do parágrafo, isso, quando ele coloca ali, né, então erigimos campos mentais. Opa, agora eu perdi aqui.
Isso, então erigimos campos mentais que, em verdade, são energias ativas, registros vívidos a se exteriorizarem, o que nos transmite certa segurança por se tratarem de caminhos conhecidos. Essa parte é muito comum nós percebermos nos trabalhos mediúnicos, porque o espírito, quando ele desencarna, perde aqui, né, esse corpo físico, então ali no corpo energético, ele acaba que entra o quê? Naquele padrão de pensamento que ele vivenciou e que vivenciava com mais intensidade. Então, como o Silvio colocou, e aqui coloca, né, são energias ativas, é toda uma configuração mental no espaço e no tempo, e às vezes o espírito ele fica preso naquelas coordenadas espaço-temporais, ó, por muito tempo. Então, às vezes, tem espíritos que ainda ficam na época de Roma, do Egito, uma situação que foi muito traumática, ele fica ali, ó, sem conseguir sair. E a gente percebe que acontece conosco. Às vezes a gente entra em determinados loops mentais e fica vivenciando e mastigando e sentindo aquela energia por longo, longo tempo, até por algum motivo conseguir romper esses loops mentais. E isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque muitos a gente não percebe, que são determinados padrões que retornam, e a gente fica preso naquelas conchas de realidade. É muito comum agora as pessoas usarem um termo que são as crenças limitantes. Agora é um termo que está bem comum, que é exatamente isso, a gente começar a perceber esses padrões que limitam nossa evolução espiritual e começar a trabalhar. Nesse ponto, é muito importante o desenvolver do vigiar, né? Esse vigiar, tem em outros locais também usa termo que é é, a, a pessoa, ela conseguir estar se inspecionando, sabe? Então, quando vem um pensamento, fala assim, opa, tá vindo aquele determinado padrão, e aí, pela vontade, já tenta sair logo daquele padrão. Então, é, e esses padrões comuns que a gente tende, é o que na semana passada a gente estava falando do aglomerado. O aglomerado, ele é o conjunto desses padrões que é mais fácil acabar por nos conectarmos. Então, esse conjunto é o aglomerado, e que eles pedem para a gente começar a reestruturar com padrões mais altos, com padrões espirituais. Então é isso. E aí, só para finalizar, é um dos caminhos que o budismo trabalha, do estar presente, o não ficar preso nesses pensamentos, né, tá aqui, no agora, tá ligado em cima de fatos, já é uma profilaxia de não ficar caindo nesses loops mentais que acaba que consome energia e que vai formando padrões que depois fazem com que a gente tenda a voltar de novo para aqueles padrões. Engraçado, você estava falando isso, eu estava pensando justamente nisso que você falou do budismo, né? Como a nossa própria sociedade, né, dificulta a gente fazer isso, né? Porque, de certa forma, a gente foi criado de uma maneira que tem que se importar com tudo, né? Você tem que dar valor, tem que dar importância às coisas que, na verdade, não têm importância. E ela cobra, né, que a gente dê um valor exagerado em determinadas situações que acontecem, né? Que, na verdade, você só faz com que você fique preso àquilo, gerando esse looping, né, que você estava falando, né? E, quer dizer, eu estava pensando justamente nisso, como a própria sociedade da gente criou esse mecanismo de automanutenção desse processo, né? E dificulta a gente sair. Porque quando você começa a compreender isso, as pessoas começam a te olhar de forma estranha. Ele não liga para nada. Ele não se envolve com nada. Ele é totalmente indiferente. Então, você começa a ser taxado de uma forma negativa por estar tentando realizar algo positivo. E acabou de chegar aqui pelo correio o meu tabuleiro do jogo lá.
Mas eu estava pensando justamente nisso, como é interessante essa coisa, né, essa briga ainda, né, em termos evolutivos, né, de quem está começando a despertar para quem ainda não começou a subir um monte para olhar mais avante, e como isso vai se encaixando, né, aos pouquinhos, e vai, ao mesmo tempo que vai gerando em alguns uma necessidade de caminhar em frente, vai gerando em outros um movimento de estagnação, com medo de sair dos padrões da sociedade. Então, nós agora vamos passar para um novo questionamento do nosso amado e querido Vitor, que ele questiona o seguinte: não é sem motivo, no presente momento, o grande número de obras literárias a incentivar o melhor gerenciamento das emoções como fator de harmonia e de saúde integral ao alcance de todos. A literatura espírita, com frequência, estimula a necessidade de um comportamento equilibrado, com a finalidade de favorecer a própria evolução espiritual dos seres. A questão da vigilância, recomendada pelo Cristo, não é levada em conta por tantos que se dizem seus seguidores, muito embora, no nosso modo de ver, o alerta seja um convite para que o indivíduo corrija a trajetória terrena, desviando-se dos atalhos prazerosos, porém prejudiciais ao processo evolutivo. Parece que a gente já sabia o que ele ia perguntar, né? Que a gente já estava discutindo mais ou menos isso, né? Silvio, eu estava pensando isso. Quando falou a vigilância, eu falei a inspecionar. Eu me lembrei também, em outro livro, um termo que a pessoa usa, que ele usa o termo introspecção como esse aspecto de estar prestando atenção dentro do ser, as tendências que surgem deles. Então, ele está inspecionando, mas dentro do que está acontecendo. Então, ele usa o termo introspecção nesse aspecto, porque às vezes a gente usa a introspecção como algo só ir para dentro, né? Ele usa como esse estar atento ao que acontece dentro do ser, o que surge, o que emerge. E isso aqui é mais uma prova de como essa egrégora espiritual, esses queridos amigos nossos, que estão sempre do nosso lado, eles estão integrados com a gente, porque eles estimulam que a gente já comece a levantar o cerne de uma discussão que eles vão dar continuidade, naturalmente. Então, o que aconteceu aqui? A gente discutindo um assunto, lembrou de algo relacionado, que quando a gente muda o questionamento que vai ser feito, né, o questionamento seguinte, já segue uma linha daquele pensamento que a gente foi tocado antes, quer dizer, então, como tudo é integrado, né? E eu estou falando isso porque ontem se discutiu muito a questão do adormecer durante a reunião e achar que não participa, né? A gente está participando o tempo inteiro, a gente está ligado com eles numa troca de informação sem perceber constantemente. Sabe? E às vezes, no outro dia eu estava pensando naquele questionamento, vamos permanecer 24 horas por dia irradiando? Acho que isso também é para a gente ficar 24 horas por dia prestando atenção nesse bate-papo que a gente tem constante com eles, né? Diga aí, Vânia. Não, você está falando da reunião de vocês ontem, a nossa também girou nesse aspecto. A gente estava falando exatamente dessas camadas, né? Que o ser formado de camadas, de experiências que vão se sobrepondo, vão formando o ser. E aí, essas experiências, no caso do aglomerado, experiências mais traumáticas, né, que a gente repete, né, a gente vai tendo que tirar essas camadas. E em algumas, essa camada está tão enraizada, que é aquela que você fica repetindo, que dá mais trabalho.
você tira só uma pelezinha da cebola, daquele pedacinho, sabe? Em vez de você conseguir tirar ele todo, você tira só aquela lasquinha. Então você tem que trabalhar. E essa questão mesmo do observar quem sou eu, né? Do estar atento, do vigiar, né? Então, assim, eu estou impressionada como ontem também girou muito, 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 muito sobre esse assunto que a gente está colocando hoje, na nossa reunião também. Muito bom. Isso é fantástico. E a cada dia a gente tem mais certeza de uma conexão infinita e com uma força de coesão assim que a gente não consegue nem mensurar. Isso. E Lancelin, né, começa a sua explicação da seguinte forma: a autovigilância ante as manifestações emotivas é de grande valia para evitar quedas sucessivas engendradas pelas armadilhas do ego. O grande problema é que nos apegamos aos desejos e aspirações, sem a percepção consciente de que traçamos o futuro por causa deles. Assim, o aglomerado se sustenta em função do nosso apego aos ouropéis mundanos. De fato, ele funciona a exemplo da zona energética atrativa, onde se concentram as conexões de experiência vividas responsáveis pelos condicionamentos de nossos passos ao longo da trajetória evolutiva. Vale aqui relembrar sutil pormenor. O que denominamos aglomerado não é a mesma coisa que rotulamos de mente. O aglomerado difere em termos energéticos do campo mental. Portanto, não é somente uma área circunscrita, vibrátil, que se expande e assimila. É via energética, composta de vértices que se articulam com os sentimentos, afeições e aspirações existentes no universo mental do ser, conectando-os em função das similaridades vibráteis. Melhor explicando, o aglomerado atrai e faz emergir para a mente em vigília tudo o que está contido no universo mental, em conexão com nossos desejos e aspirações, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui, a gente pode até dizer que o aglomerado é, assim, colocando num termo técnico que a gente possa entender, um grande hub, né? Eu acho que nessa questão o João pode até expor melhor, mas a impressão que eu me passa, ele é um grande hub, ele não é, na verdade, um campo mental isolado ou um campo gerenciador dos campos mentais. Ele é um grande hub que, ao mesmo tempo que conecta, ele emite todas essas informações e ele consegue, ao mesmo tempo, perceber e devolver impressões para o ser como um todo, né? Como ser integral. Silvio, a questão do hub foi fantástica, porque é bem isso. O campo mental, ele se forma por conexões. E o aglomerado seriam aqueles pontos, aqueles nós que são hubs, que são altamente conectados. Por quê? Porque facilmente a gente vai para ali. Então aqui ele coloca esse ponto, né, que o aglomerado não é uma área específica, tal como tem o campo consciência alerta, que ele armazena aquelas informações de frequências mais altas, ou um campo mental que armazena outras experiências, ou como a gente vai ver, que é algumas partes ligadas ao campo arquetípico da razão, ao campo arquetípico instintivo que a gente vai ver. O aglomerado não. Ele é esse padrão, e a ideia de hub é
maravilhosa, ou seja, o hub é aquele ponto que é mais hiperconectado e mais facilmente a gente chega ali. Então, o aglomerado seria o padrão formado principalmente por esses hubs. Mais facilmente a gente entra naquele padrão e fica preso ali, né? Então, por isso que aqui ele fala que o aglomerado atrai e faz emergir para a mente em vigília tudo que está contido no universo mental, porque é o que mais facilmente ele entra naquele padrão, aí vem para a nossa vigília. Ah, tal ponto. Por isso que ele vai colocar que o aglomerado, ele é responsável pelo pensamento, porque a gente vai pensar aquilo que mais facilmente o campo mental ele organiza, ele estrutura, e é ligado exatamente por esses hubs. Então, reestruturar a mente é um trabalho difícil, como a Vânia falou, vai mexendo ali, reconectando e reconectando, e reestruturando esses hubs para frequências mais altas, que é uma das técnicas que é ligar ele com o campo consciência alerta, né? Ou seja, começar a criar mais conexões com o campo consciência alerta, a gente começar a criar os hubs em campos mais elevados, mais sutis, para que mais facilmente a gente volte para aquele padrão de pensamento que seja saudável, que gere homeostasia energética, espiritual, né? Aquela estabilidade. E aí joga a gente mais fundo ainda na questão do conhece-te a ti mesmo, né? Que quanto mais você se sutiliza, né, digamos assim, na tua forma de agir, de pensar, na moral que você segue, né, mais você consegue se hiperconectar com situações mais sutis e vai como que abandonando, né, entre aspas, que a gente não abandona nunca o que a gente já fez ou já foi, mas você vai parando de reverberar naquelas situações, né? Então, no fundo, tudo isso tem muito a ver com a nossa moral interna, digamos assim, né? Com o que nós somos moralmente, né? Que facilita que a gente reverbere situações mais, digamos assim, entristecedoras do que mais elevadoras, né? Do nosso bem-estar.